A espada selvagem de Conan. Os espectros do Castelo Rubro. São inúmeros os bandos de saqueadores que assolam as cidades situadas no chamado Triângulo Árido, o deserto que faz fronteira com Zambola ao sul, Turã ao leste e os reinos cotianos a oeste e norte. Uma dessas infelizes fortalezas é Kizil-Bezin. Em meio a espadas manchadas de sangue e gritos de agonia, seus habitantes sabem que poucos serão aqueles que sobreviverão para ver o amanhecer. A cidade agoniza como um moribundo em seu leito de morte. Por isso, ninguém presta muita atenção no bárbaro de pele morena, que atravessa lentamente os portões em chamas. Todavia, se sua presença fosse notada, um calafrio percorreria a espinha dos invasores, ao verem seus olhos assumirem um intenso brilho mais penetrante do que o fio de uma navalha. Venha cá, seu agiota dos infernos. Pensou que ia conseguir se esconder? Não me mate. Eu sou um velho. Sim, velho demais para viver. E já que não precisa mais de seus anéis e nem dos dedos onde foram colocados. Agradeça a Ishtar por estar passando suas quinquilharias a um homem de valor. Você fala demais, cão. Desmontando do cavalo, o bárbaro apanha a mão inerte ainda manchada de sangue, e encontra nela 4 anéis de brilhante. Já que nem o agiota, nem o bandoleiro precisarão deles agora. Os anéis servirão para encher seus bolsos há muito vazios. Nesse momento, perto dali, um obeso mercador corre mais velozmente do que supunha ser capaz. Zuleika, em nome dos deuses, onde está você? Aqui, mestre. Feche a porta da frente e proteja-a com sua própria vida, enquanto eu fujo pelos fundos. Mas o que será de mim? Não me interessa. Você tem ideia do que eles farão comigo se me encontrarem com... Não, porco mal cheiroso. O que nós faremos com você? Ishtar, por que me abandonaste? Tome, fique com tudo, mas me deixe. O saqueador de olhar selvagem não se dá ao luxo de responder. Ele apenas agarra o mercador. E põe fim à sua vida em meio a um borbulhar de sangue. Então, erguendo-se sobre os despojos do que outrora foi um homem. Não tente fugir, mulher. A menos que queira uma lança cravada nas costas. Pelos deuses, como você é bonita. Pode estar certa de que vou me divertir bastante, antes de degolar seu lindo pescocinho. Zuleika fica paralisada de terror. E então? Não vai me implorar por piedade? Fale, vagabunda. Eu detesto falar com gente muda. Por que não enfia esse espeto na sua própria boca, ou em qualquer outro lugar do corpo? Quem? Meu nome é Conan. Surpreso, o rato do deserto mal tem tempo de erguer sua arma, antes do forasteiro saltar sobre ele, afastando a ponta afiada, ao mesmo tempo em que agarra seu pescoço com dedos de aço. No momento seguinte, um murro pesado, como uma clava flatura o crânio do saqueador, e seu cadáver tomba desajeitadamente aos pés do cimério. Qual é seu nome? Zuleika, mestre. Ela já imagina o que virá em seguida. No entanto, um estranho brilho naqueles olhos flamejantes e azuis atrai sua atenção. Por que está me olhando assim, mestre? Não. Agradei o senhor? Ishtar.
Do lado de fora, os últimos sobreviventes são eliminados pelos impiedosos sabres de homens que desconhecem a clemência. Súbito, um deles se interessa pela bela serva e avança de espada em punho na direção de Kona. Pela primeira vez neste dia, Zuleika sente uma onda de calor percorrer seu corpo, ao notar que o bárbaro tenta protegê-la, porém, logo o horror se faz presente uma vez mais. Outrora, como todas as adolescentes, a jovem sonhou em ser levada a cavalo por um príncipe encantado. Todavia, seus trajes agora não são os de uma princesa, mas sim os de uma escrava. Os sons que ela ouve não são de graciosas harpas, mas uivos de dor e medo, e seu raptor não é o príncipe de seus sonhos infantis, mas um fora da lei tão selvagem quanto qualquer bárbaro do norte. A herança do terror. O castelo rubro se ergue desafiadoramente em meio a uma terra hostil. Construídos há séculos por nômades cotianos, ele agora pertence às tribos semitas, que governam esta região. Apesar de jamais ter visto esta fortaleza, Kona abre um largo sorriso, ao vislumbrar suas muralhas e torres. E cavalga bravamente até suas proximidades. Saudações. Vim falar com o senhor do castelo. E por que acha que ele irá recebê-lo? Diga ao seu mestre que Kona, o degolador, está aqui, e você saberá por quê, cão. Devo mandar que os arqueiros matem o porco. Não, vamos informar nosso chefe. Eu mesmo terei o prazer de escoar-te-lo se estiver mentindo. A mensagem é levada, e, pouco depois... Então você conhecia mesmo o senhor deste lugar? Claro. Caso contrário, você acha que eu seria louco de vir aqui? Nós fomos muito amigos quando ele não tinha castelo algum, e era um mercenário como eu, chamado Malton da Nimédia. Kona, seu lobo velho e sanguinário, venha cá me dar um abraço. E, quando um mendigo me disse que você era o senhor de um castelo, nesta floresta, eu vim pra cá na hora. A princípio, eu vinha pra pedir um emprego, mas, no caminho, salvei essa mulher de alguns saqueadores. Você sempre foi um sujeito de sorte, ela é muito bonita. Mas como foi que você conseguiu este castelo? Ganhei de presente da princesa Iasmela e de seu irmão pelos bons serviços que prestei. Eles precisavam de alguém que bloqueasse as investidas dos nómades contra seu país, e eu fui o escolhido. Isto aqui não é um mar de rosas, mas o que mais homens como nós podem esperar da vida, um trono real? Talvez. Porque os habitantes do deserto deixam este castelo existir, se sua presença é incômoda para eles. É uma longa história, Cimério. O castelo foi construído séculos atrás, quando aventureiros cutianos tentavam expandir seus domínios. Ano após ano, ele resistiu a vários ataques semitas, bem como a investida de alguns nobres turanianos. Os senhores do castelo eram homens bravos e independentes. O mais imponente de todos foi Rudrik, o último de seus proprietários. Duas décadas atrás, a fortaleza foi traída por um homem que invejava ser seu soberano, e que liderou invasores do deserto através de um túnel.
até a caserna dos soldados adormecidos. Após obter a promessa de que os sobreviventes seriam poupados, Roderick rendeu sua espada. Naquele momento, o traidor surgiu. Seu nome era Mordek. Ele permaneceu escondido, até que todos no castelo estivessem desarmados. Furioso, Roderick amaldiçoou-o, dizendo que os mortos daquele dia ainda haveriam de se erguer, reanimados pelo seu próprio sangue. Tomado pelo ódio, o traidor Cutiano decepou a cabeça do senhor da fortaleza. Vendo isso, os conquistadores não tiveram outra escolha, senão executar todos os 100 prisioneiros. Eles permaneceram poucos anos no local, antes deste ser entregue ao reino de Cura-Já, em troca de alimentos. Foi então que eu me tornei seu novo senhor, pois os homens do deserto exigiram que ele não fosse comandado por nenhum Cura-Jano. Vasculhei o castelo inteiro à procura da grande masmorra, onde os ossos dos 100 Cutianos foram jogados. Nunca encontrei nada, mas às vezes, posso jurar que ouço vozes do além. Kion e Mitra. Nem por todo o ouro do mundo, eu viria morar num castelo assombrado. Eu sou menos supersticioso do que você, Kona, pelo menos, quando não há lua cheia, e ventos uivando à noite. Já que a lua e o vento estão presentes esta noite, eu prefiro voltar minha atenção para algo mais agradável. A jovem? Sim, ela é bonita, e seria mais ainda se estivesse melhor vestida. De qualquer forma, sendo apenas uma escrava, ninguém pagará muito por ela. Engano seu, Malton. Nunca ouviu falar de Korma, a filha de Ebalabinkor? Claro, ela foi morta há quase 3 anos. É o que todos pensam. Eu vi a moça, quando apareceu em público pela última vez. Ela estava a caminho do deserto, para se casar com Keurushan, um poderoso chefe tribal. Korma foi capturada no caminho por nômades, e desde então, não se tem mais notícias suas. Todos acreditam que ela tenha morrido. O que isso tem a ver com sua moça? Essa menina é idêntica à princesa Korma. Mitra. Isso mesmo. Eu ouvi dizer que Keurushan pagaria um enorme resgate por sua noiva. Casar-se com ela significa aliar-se ao pai de Korma. Você pretende ir ao castelo de Keurushan? Sim. Fazendo tudo certo, vamos ganhar uma fortuna. Mantenho a garota escondida de todos, enquanto eu estiver fora. Keurushan é tão perverso e traiçoeiro quanto você, Címerio. Talvez. Nesse caso, é melhor usar uma cota de malha. Os arqueiros dele podem ser mais impacientes do que os meus. Claro. Quando eu voltar com nosso otário e, provavelmente, um pequeno exército, Zuleika deve parecer uma princesa. Pelo menos à distância. Encontre alguma coisa adequada para ela, nem que você mesmo tenha que costurar. Não se preocupe, Címerio. E tome cuidado. Afinal, agora somos sócios. Retornando à câmara, o Nemed volta-se para a jovem. Você nasceu escrava? O que isso importa? Já basta que eu seja uma agora. É melhor nascer pra chibata, do que ser humilhada por ela. Eu era livre antes. Agora não sou mais. Isso é tudo. Estranho. Até este instante, o pensamento de um escravo me interessava tanto quanto o de uma besta de carga. É melhor ser um animal do que um servo, mestre. É verdade. Há nobreza em um bom cavalo? Barganha entre demônios. 3 dias depois, Kona chega à fortaleza de Keurushan. A construção é bem diferente do castelo rubro. Sua influência arquitetônica vem do leste, e não dos reinos iborianos a oeste. Como era de se esperar, a aproximação do forasteiro não passa despercebida. Ali Bey, está vendo aquilo? É um homem a cavalo.
Deve ser algum louco, ninguém anda sozinho por esta região. Vocês aí, digam a Keurushan Kikona, o Cimério, quer vê-lo. E andem rápido que estou com pressa. Você terá toda a eternidade para esperar, bárbaro. Porque eu tenho uma flecha apontada para o seu coração. Espere, idiota. Quem falou? Não reconhece mais seu mestre, Kaum? Mil perdões, Keurushan, eu não sabia. Cale-se. Muito bem. Você que ousou me chamar, o que deseja? A princesa Korma está em meu poder. O que? Mentiroso. Já faz 3 anos que ela está morta. Era o que eu pensava, até encontrá-la como escrava na cidade de Kiziobezin, dias atrás. Bem, vai me deixar entrar, ou quer que eu leve a notícia até o pai dela? Habrá unos portões. Largue sua espada e entre, irmão. O dia em que entregar minha espada em uma terra hostil, é porque não estou mais querendo viver. Bárbaro imundo, se fosse por mim, eu. Você teria impedido que seu senhor realizasse um bom negócio. Assim sendo, acho que ele não vai se importar se eu fizer isto. Agradeço aos deuses por meu braço ser mais controlado do que sua língua. E, quando a princesa estiver em seu poder, o pai dela na certa proporá a aliança que você tanto deseja. É verdade. Porque não procurou a valla ao invés de nós? Antes. Quem é o cão de escuta aí atrás? Eu sou Mordek, fiel servo de Kel'Rushan, Desde que traiu Rodrik há 20 anos. Eu devia saber. O passado não importa, Kona. Responda a minha pergunta. Eu vim aqui, porque, apesar de Abalabienkor ser mais poderoso, o tesouro dele é menor que o seu. Ele tem gado e campos. Mas você tem o que eu quero. Joias e ouro. E onde está a princesa? No castelo Rubro, sendo cuidada por Malton, o Nemédio. Como posso saber que você não está mentindo? Venha comigo até lá e veja você mesmo. O que? Você quer que eu me arrisque a cair numa emboscada? Não. Leve quantos homens quiser. Nenhuma armadilha seria suficiente para um exército. Tenho uma ideia melhor, porque não aprisionar você, isso forçaria seu amigo a me entregar a princesa. Ha! Malton riria da sua ingenuidade, e diria para você cortar minha garganta. A propósito, ele selou o turno que Mordek usou anos atrás. Além disso, eu não sou totalmente indefeso. Tente me prender, e eu encherei esta câmara de sangue, antes de cair sem vida. Não se preocupe, amigo. Eu estava apenas considerando todas as possibilidades antes de... Espere, que barulho é esse? Na certa, 2 de seus guardas se esmurrando. Muito bem, capitão. O que houve? Encontrei este cão espreitando na câmara ao lado. Devo cortar sua cabeça? Antes, vamos ouvir o que o imundo tem a dizer. Eu sou Aribin Nasru, um mercador de vinho, mestre. Não estava espionando. Eu só queria encontrar o grande Kel'Rushan para lhe prestar homenagem. O senhor sabe onde ele está? Essa é muito boa. Expulse o cão daqui e mate-o se retornar. Obrigado, mestre. Muito obrigado. Partiremos ao amanhecer, Kona. Se me enganar, faça as paces com seus deuses. Você não irá demorar para encontrá-los. E se você me trair, faça as suas com o demônio. Já passa da meia-noite, quando uma forma sombria desce da muralha por uma corda. O vulto agora tem mais ferimentos do que quando entrou, mas ele já não se move como um simples mercador de vinho. Pisando no chão, o homem logo avança em direção a uma mata espessa. Para montar o camelo lá escondido. Então, chicoteando seu animal, o espião foge para o deserto.
O teste de Zuleika. Nos últimos dias, Malton da Nemédia teve seus olhos frequentemente atraídos para a esbelta cativa sem saber ao certo porquê. Ela é linda, não com a beleza passional e agreste das mulheres do deserto, que já se entregaram a ele, mas com um charme sereno e, de certo modo, misterioso. Você sabe o que o Cimério e eu pretendemos fazer com você? Não, mestre. Eu não sei. Kona acha que você se parece com a princesa Korma, a filha do chefe nômade Abalabin Kur, e noiva de Keurushan. Nossa intenção é enganar Keurushan para que ele pague um resgate por sua noiva prometida. Se for esperta, você poderá encantá-lo para que, mesmo descobrindo a verdade, ele não a expulse. Você disse que não nasceu escrava. Como foi que se tornou uma? Se quer mesmo saber, mestre. Eu nasci nas tendas de feltro do sul, e minha infância se passou no deserto, onde tudo era liberdade. Na minha adolescência, eu era orgulhosa, pois os homens elogiavam minha beleza, e muitos deles vinham me galantear. Mas havia outros também. Homens que me apontaram seus sabres e me raptaram. Eles me venderam a um zamoriano, que logo se cansou de mim, porque não conseguiu mudar meu modo de ser. Fui comprada então por um mercador de escravos. E este, mais tarde, acabou me vendendo a meu último senhor. Perverso como ninguém, ele fez de mim uma escrava entre seus próprios servos. Certa vez, o sujo me ofereceu liberdade se eu o amasse. Mas não consegui. Embora meu corpo fosse dele, meu coração não podia ser algemado. Você aprendeu a ser humilde, Zuleika. Pela tortura e sofrimento, eu aprendi, mestre. Novamente, os olhos do ex-mercenário se perdem sobre a forma esguia da escrava, e seu coração começa a bater mais forte, porque não possuir a jovem antes de entregá-la a Keurushan, pensa ele. Afinal, há muito Malton aprendeu que, aquilo que um homem deseja, ele deve tomar. Aproxime-se, mulher. Com um movimento brusco, seus braços agarram Zuleika, sem que a jovem ofereça a menor resistência. Porém, inconscientemente, ela afasta o rosto dos lábios do Nemédio. Seus olhos negros vislumbram os dele com profunda angústia, fazendo Malton se envergonhar de si mesmo. Naquela caixa tem alguns trajes ciganos. Vista-se. Eu estou ouvindo trompetes. Fique ben perto de min, Cimério. Se o Nemedio nos receber con flezas, quero que voce morra tan rápido cuanto eu. Ainda me parece estrano que a princesa Korma tenha permanecido tanto tempo cativa, sem ser reconhecida. Ela vai lhe contar toda a história, se você decidir pagar o resgate. Salve, Kona da Ciméria. Que chacal é esse que você trouxe com 3.000 lacaios? O nome dele é Keurushan, Malton. Agora para de tagarelar, e mostra a princesa ao milord. Por um momento, Malton hesita. Então, com um gesto, ele ordena a seus guerreiros, e engole seco ao ver Zuleika ser escoltada até a muralha. As roupas mais finas operam uma indescritível transformação na escrava. Na verdade, ela se porta como se jamais tivesse vestido os trajes de uma serva. Korma, não, sim, por estar, eu não sei. Ela não tem a mesma vivacidade que tanto apreciei na única vez que nos encontramos, mas, pelos deuses, tem que ser ela. Claro que é, homem. E então? A moça vale ou não 10.000 peças de ouro? Eu preciso refletir mais. Sua postura não me tão altiva quanto me lembro. Façam-na falar.
Malton ordena com a cabeça e, com tristeza nos olhos, Zuleika responde: Eu sou Corma, filha de Abalabincor, milord. A voz é macia e musical como a de Corma, mas a entonação é diferente. Falta imponência em seu jeito de falar. 3 anos de cativeiro podem mudar até uma princesa, Keuro. Realmente, vou acampar esta noite naquela clareira. Amanhã você terá minha resposta. Muito bem. Eu vou ficar no castelo, mas lembre-se, nada de truques. Ao primeiro sinal de uma invasão, eu descer por Corma e mando entregar a cabeça a você. Nesse instante, Zuleika desce da muralha e, uma vez mais, assume a postura de escrava. O senhor vai me vender a Keurushan, milord? Malton tenta responder, mas as palavras desaparecem. Inconscientemente, ele começa a caminhar para abraçar a jovem. Mas... Vá para o seu quarto, já. Minhas decisões não são de sua conta. Enquanto ela parte, cabisbaixa, o Nemédio acompanha com os olhos, cerrando os punhos até que seus dedos estalam. Choque entre ladrões. Altas horas da madrugada, numa das câmaras do castelo. Por que está tão sério, Malton? Nós vamos ficar 10.000 peças de ouro mais rico. Talvez. Com essa fortuna, eu vou reunir um bando de ladrões e saquear todas as cidades do leste. Por Kron, homem. Eu estou aqui, falando como um zingariano, e você nem abre a boca. Por quê? Kona, eu não posso prosseguir com o plano. O quê? Percebi isso quando ela estava na muralha. Eu amo Zuleika, e já que você não vai desistir de entregá-la a Keurushan. Sangue de Mitra. Quer impedir que eu ganhe 5.000 peças de ouro. E ainda me aponta a sua espada. Não vou dar o primeiro golpe, mas... Kron. Para fazer de Zuleika a soberana do meu castelo, eu ergueria minha lâmina até contra os demónios dos 7 infernos. Desafia quantos demônios quiser, Nemédio. Se me ferir, esteja pronto para enfrentá-los em seus próprios domínios. Apesar das palavras ásperas, o Cimério ainda luta de maneira defensiva, não querendo ferir um amigo enlouquecido pela paixão. Porém, quando Malton acerta o primeiro murro, a consideração pela amizade desaparece. Seu cego da mente. A garota é minha, não sua. Agora diga que vai entregá-la a Keurushan, diga. Nunca, Chacal do Norte. Então você a terá. Em seu leito de morte. Dentro da câmara, eles se debatem como animais selvagens. Apesar de toda sua habilidade, Malton sente que está perdendo a luta e que, em breve, morrerá na torre mais alta do seu próprio castelo. O inimigo interior. Pouco depois, um mendigo, aparentemente adormecido no pátio, começa a erguer sua cabeça. Horas atrás,
Ele veio pedir asilo no Castelo Rubro, e nele foi admitido porque, nesta terra, os pobres são oficialmente abençoados por Istar. Aos poucos, em meio às sombras de um capuz, olhos impróprios para um mendigo se revelam, olhos maquiavélicos que pertencem a Mordecai, o amaldiçoado. Sem quebrar o silêncio do castelo, o pedinte caminha até uma escadaria, que leva à câmara onde ele viu anteriormente a bela princesa Corma. Nas muralhas, os homens estão tensos e alerta, mas de que vale um vigia, montando guarda numa torre interna? Que inimigo poderia escalar as muralhas sem enfrentar seus defensores? Por isso, o guarda não ouve os passos descalços que se aproximam. Mas sente um braço de ferro estrangulando o grito de apelo, que deseja escapar de seus lábios, e a súbita agonia de uma adaga cravada em seu coração. Então, as trevas o engolfam, Zuleika se agita em seu leito, talvez alertada pelos passos abafados, talvez por um pesadelo. E, no momento seguinte... Nenhuma palavra. Se gritar, você morre. Mordecai foi enviado para resgatar a jovem. Em poucos segundos, ela já está amarrada e amordaçada. Pois ele sabe muito bem que as muralhas são famosas por gritarem nas horas mais impróprias. No lado de fora, a noite está escura como ébano, nem mesmo a lua está presente para ver Mordecai caminhar até os estábulos. Por sorte, sua entrada sorrateira não causa nenhuma comoção entre os animais. Então, sem dizer uma palavra, o agente inimigo retorna ao pátio do castelo. Mordecai pode ouvir o cozinheiro roncando na despensa, quando entra na cozinha. Rapidamente, ele atravessa a pequena sala, onde a lenha está sendo empilhada e executa seu trabalho sórdido. A seguir, fechando a porta atrás de si, o vilão abandona a cozinha. Se todos os olhos não estivessem voltados para uma possível ameaça externa, um eficiente sentinela poderia ver até o sorriso perverso estampado nos lábios de Mordecai. Agora, o traidor está pronto para a parte mais perigosa de sua missão. Agachado como uma pantera, ele se aproxima do portão dos fundos, onde um único guarda cochila. São 5 horas da manhã, momento em que a vitalidade e a prontidão se encontram em seus níveis mais baixos, e quando os homens morrem sem gritar. Então, com muita cautela, ele ergue a enorme tranca de madeira, até que, por fim, sente o portão se mover sob suas mãos. Forçando os olhos, Mordecai vê sombras no deserto. Será que os homens de seu mestre estariam entre elas? O vilão sorri sadicamente e volta para o estábulo. Enquanto isso, dentro do castelo. Desista, Malton. Desista. Eu não quero matar você. Não vou me render, nunca. Maldição. Eu não posso matar um amigo. Milord Malton, o exército de Keurushan está dentro das muralhas. O quê? E o castelo está em chamas. Santa Mãe de Mitra. Muito bem, Malton. Prefere continuar a luta ou tentar salvar seu castelo? E entregar a garota a alguém como você. Eu quero morrer esquartejado antes de ver Zuleika nas mãos de Keurushan. Que Kron carregue, homem. Será que a paixão tirou seu juízo? Keurushan jamais atacaria, a menos que já tivesse a moça em seu poder. Por Istar, você tem razão. Vou checar o quarto de Zuleika, enquanto você reúne os homens.
Kona já não está mais ouvindo nada. No instante seguinte, ele atravessa um portal e dá de frente com uma cena de carnificina e horror. Espadas e espectros. Em meio a um indescritível cenário de violência, o bárbaro vê a figura de Kyoru-san, erguendo-se sobre seus oponentes, como um cavaleiro da morte. As baixas são enormes de ambos os lados, contudo não é o turbulento mar de sangue, que chama a atenção do cimério, mas uma sombra que se afasta sorrateira. É o amaldiçoado Mordek, e sobre seus ombros, alguém cuja identidade o bárbaro pode imaginar. Tudo isso, Kona percebe num só instante, e, no seguinte, ele age, caindo silenciosamente no pátio. Os olhos de Mordek vasculham as frestas de uma das paredes do castelo. Ele aciona uma porta, provando que há passagens secretas, que até mesmo Malton desconhece. Em seguida, a porta de pedra começa a se fechar. Os esforços frenéticos de Kona para deter o movimento inexorável só obtêm sucesso ao custo de sua espada. A lâmina quebrada valeu a pena. Agora ele já tem onde fixar suas poderosas mãos. E quebrar as dobradiças escondidas, com a pressão de seus músculos. Um pedaço de madeira ilumina o caminho de Kona, e seus olhos azuis sondam a escuridão à procura do traidor. Mordek, porém, parece mais preocupado em encontrar um local distante do clamor da batalha, do que duelar com quem resolve segui-lo. A escadaria é íngreme, e o corredor adiante, longo. Por fim, depois de muitos passos, uma porta aberta trai Kona para dentro da antecâmara do inferno. Kron. Você. Bem, com certeza, já deve ter adivinhado que lugar é este. A masmorra onde foram mortos os 100 guerreiros de Roderick. Esta noite, pretendo fazer deste lugar um esconderijo seguro, do qual eu possa emergir, se Kel'Rushan triunfar, ou de onde fugirei, se ele for derrotado. Mas meu mestre não falhará, pois seu exército é 5 vezes maior do que a guarda do castelo. Com o ouro que me prometeu, eu finalmente poderei partir desta terra maldita, onde tenho definhado desde aquela noite, 20 anos atrás. E então, Kona, você não tem nada a dizer, nem mesmo para pedir socorro a seu deus pagão. Não. Nenhum cimério recorre a Kron para pedir ajuda. Desde o nascimento, eles aprendem a se valer apenas de seu sangue guerreiro e braços musculosos. Porém, nem sempre isso é o bastante. Você não tem mais arma alguma, selvagem. Por isso, em breve, haverá 101 cadáveres sob o castelo rubro. Apesar de tudo, o bárbaro permanece calado, escapando da lâmina assassina, com a graça de uma pantera. Mordek, porém, é experiente e se aproveita de uma breve distração de Kona, que, por pouco, não consegue se desviar da investida. Kron. Tombando sobre a ossada dos guerreiros. Se o bárbaro fosse dado a fazer suposições, talvez ele agradecesse sinceramente a Kron por aquilo, pois sua queda revelou uma espada intacta, que parecia estar aguardando, há anos,
por este momento. Se alguém contasse a Mordecai sobre a selvageria daquele forasteiro, ele não daria crédito. Agora, contudo, é diferente. A lâmina do bárbaro rasga seu ombro, e ele vê o próprio sangue escorrer através dos dedos. Para cair fatidicamente sobre o crânio a seus pés. Então, sem o menor aviso, o esqueleto inteiro ganha vida. Que? Mitra. Não. Não! Calado pelo medo do sobrenatural, Kona quase não percebe Zuleika correr em sua direção. Ele sabe que sua espada nada representa agora, pois, como alguém pode ceifar a vida de um homem morto há mais de 20 anos, e que agora se move lentamente com a firme decisão de executar uma vingança. Sua justiça impiedosa produz um jato escarlate, que banha todos os outros esqueletos. Fazendo-os se erguerem silenciosa e aterradoramente para a vida. Em seu caminho, eles encontram um homem e uma mulher. Fique atrás de mim, Zuleika. Eu. Purkron. Estão passando por nós em direção às escadas. Porém, quando todos deixam a câmara, apenas um permanece. É justamente aquele que assassinou o traidor, e que agora ergue seu único braço, para tomar a espada das mãos do Cimério, antes de abandonar o calabouço, e realizar seu destino. Enquanto isso, no pátio, a lua solitária presencia atos de bravura e de covardia. Mas tudo o que aconteceu até agora não se compara ao que está por vir. Lord Malton, em nome do demônio, olhe! Istari Mitra. Noite vermelha. Se meros crânios não têm ouvidos, e nem olhos, como 100 esqueletos ambulantes, podem caminhar entre os combatentes humanos, para executar sua vingança profana contra os guerreiros de Kel'Thuzan, descendentes e irmãos daqueles que os massacraram num passado de trevas. Percebendo que para eles não há perigo, os homens de Malton ganham novo ânimo. Os guerreiros se tornam ainda mais empolgados, quando veem o enorme bárbaro do norte entrar em cena, apanhando uma espada caída. E chacinar os homens de Kel'Thuzan. Como se fossem frágeis hastes de trigo.
Afinal, todos os ratos do deserto estão mortos, com exceção de apenas um. Keurushan. Onde está ele, Malton? Não vou descansar até ver o imundo caído. Então você jamais dormirá, Cimério. Olhe, lá está o canalha a quem você queria entregar Zuleika. Voltando-se para trás, Kona vê um homem tomado pelo medo irracional, pois, diante dele, encontra-se o espectro que tomou a espada das mãos do Cimério, e que, apesar dos golpes que recebe, avança inexoravelmente, até fazer o último descendente de seus assassinos sucumbir ao aço frio de sua lâmina. Então, concluída a irremediável vingança, a vida torna a abandonar os corroídos esqueletos, transformando-os novamente em lembranças amargas do passado. Por todos os deuses, Kona, você teve algo a ver com isso? Não sei, Malton, mas, pelo menos nosso desentendimento chegou ao fim. Já que Keurushan jamais poderá pagar o resgate, Zuleika é toda sua. Milord. Centenas de cavaleiros armados estão se aproximando. E eles empunham o estandarte de Abala Binkor. Malton, senhor do Castelo Rubro, um de meus espiões disfarçados de mercador na fortaleza de Keurushan, jurou que você mantinha prisioneira minha filha, a princesa Korma. Se for verdade, solta-a imediatamente. Que Mitra nos salve. Estávamos tão ocupados na luta que não fechamos os portões. Leve Zuleika embora e nós. Tarde demais, Malton. Eu não sei o que a maluca tem em mente. Mas ela está caminhando em direção a Balabinquan. A uma distância daquelas, o homem certamente vai perceber que... Papai. Minha filha. Sua aparência e tom de voz mudaram um pouco, mas foram 3 longos anos. 3 anos de sofrimento em que aprendi a humildade na escola inclemente da vida. Pai. Eu havia sido prometida a um homem que nunca amei. O senhor fará isso de novo, agora que nos reencontramos? Nunca, e que isto me sirva de testemunha. Emudecido, Kona se questiona, teria ele salvo, sem saber, a verdadeira princesa? Malton sente seu sangue gelar, súbito, quando ambos começam a se recordar, de que os detalhes do desaparecimento da princesa, ficaram conhecidos por todos no deserto, inclusive pelas escravas. A jovem pisca maliciosamente. Neste instante, Kona percebe que uma princesa costuma ser criada por cortesãs, sendo raramente vista por um pai muito ocupado, e que as pessoas sempre creem no que desejam acreditar. Você devolveu minha filha, Lord Malton. Sem dúvida, foram seus interesses mesquinhos que o levaram primeiro a Keurushan, mas mesmo assim, minha felicidade é grande demais para que eu declare guerra a seu castelo. Abala Binkor, eu amo sua filha e quero me casar com ela. O quê? Eu amo Lord Malton, pai. Ele poderá ser um valioso aliado para o nosso reino. Quanto a isso, eu não discuto. Bem, está decidido então. Sob as bênçãos de Istar haverá paz nesta terra e será o fim dos cães ardilosos como Keurushan. Sim, o fim de todos os ardis. E você, Kona, o que pretende fazer, se quiser ser meu general? Não, Malton, vou ficar pro casamento, mas eu também presinto dias de paz por aqui, e você sabe como isso me aborrece. Assim que puder, vou partir para Azambula, onde o ouro flui como areia. E as mulheres sempre recebem forasteiros como eu, de braços abertos. Sim. Esse é o tipo de vida que agrada a um bárbaro, não tenho a menor dúvida. Fim. Os Deuses da Era Iboriana, compilado de escritos deixados por Robert Ervin Howard. De acordo com o escritor americano, Robert Ervin Howard, cerca de 1200 anos atrás, houve um glorioso período na pré-história da Terra entre a submersão da lendária Atlântida e a história conhecida no tempo dos egípcios e mesopotâmicos.
Essa era ele chamou de Iboriana, cujas maiores potências eram os reinos de Aquilônia, Nemédia e Turã, existindo onde hoje se encontram a França, a Alemanha e União Soviética. Muitos eram as divindades adoradas no período iboriano, e grande era sua influência em todos os habitantes do continente. Por essa razão, se quisermos compreender bem o meio ambiente no qual viveu o famoso bárbaro chamado Cona, é de absoluta importância um conhecimento detalhado sobre as entidades que compreendiam as várias religiões da época. O reino de Ymir, o deus supremo dos Aissíris e Vanires. Habitantes de Asgard e Vanaheim, era Ymir, o gigantesco deus da guerra e da tempestade. Nada de muito definido se sabe sobre ele, exceto que governava Valhalla, uma região de planícies geladas e montanhas imensas, jazigo eterno para as almas de todos os guerreiros. Sua filha era Atali, uma jovem linda e de pele branca como a neve, que atuava como uma espécie de mensageira da morte, aparecendo aos lutadores feridos mortalmente durante uma batalha. Como, na época, Asgard e Vanaheim eram simples agregados de tribos independentes, e não reinos unificados, provavelmente também tinham um grande número de deuses regionais, subordinados a Ymir. Mas isso é apenas suposição. A Terra de Trevas e Noite Eterna, ao norte do continente, situava-se a Ciméria, uma região tenebrosa, repleta de montanhas cobertas por densas florestas, cujo céu era sempre cinzento e governado por deuses obscuros. No mais alto de todos os montes achava-se Kron, a severa divindade que controlava os destinos e decretava as mortes. Nenhum cimério tinha por costume suplicar algo a Kron, pois ele era lúgubre, selvagem e odiava os fracos. Apesar de ser o deus mais importante do reino, havia outros com menos seguidores, mas também adorados. Entre estes, nós podemos citar Lir, seu filho Mananã, a deusa guerreira Morrigan, seus subordinados, Badb a fúria da batalha, Nemaim o venenoso e Macha, a visão da vida e da morte. Para os cimérios, era tão triste quanto sua terra e seus deuses. Em sua concepção, não existia esperança, nem no presente, nem no futuro, pois eles tinham plena convicção de que os homens lutavam e sofriam em vão, encontrando prazer somente na loucura da batalha. Morrendo, suas almas penetravam em um reino escuro, frio e enevoado, onde vagariam por toda a eternidade. Não é de se espantar que Kron fosse o deus de uma raça autoconfiante, cujas únicas ambições eram lutar pela sobrevivência e empenhar-se em tantos combates quanto possível. A chegada dos iborianos, quando o mundo foi abalado pelo grande cataclismo, que fez submergir a Atlântida, os ancestrais daqueles que viriam a ser os iborianos, fugiram para o norte do continente. Nessa época, eles não passavam de simples selvagens, pouco mais desenvolvidos do que os homens de Neandertal. Durante os 1500 anos, em que habitaram aquelas terras, os primitivos foram pouco a pouco, desenvolvendo complexos rituais, bem como formas de adoração a seus ancestrais. Bori, por exemplo, deve ter sido um guerreiro bem-sucedido, transformado em lenda como herói nacional, e mais tarde, deificado. Antes de iniciarem o grande êxodo para o sul, os iborianos eram seminômades, habitavam cabanas de couro de cavalo, e viviam da caça e do pastoreio. Dessa forma, assim como as nações arianas e outros povos, eles começaram a adorar os céus, e a imaginar formas celestes, que governavam tanto os fenômenos naturais, como as necessidades humanas. Esse conceito de deuses passou a dominar mais e mais suas crenças, na medida em que aumentava sua expansão geográfica. Por cerca de 500 anos, as tribos iborianas vagaram para o sul e sudeste sem ter suas crenças afetadas, até que, por fim, encontraram raças antigas e poderosas, como os Acheronianos, Estígios, Zamorianos e outros, e conheceram seus deuses pré-cataclísmicos. Graças ao contato com esses povos, toda a cultura iboriana foi bastante modificada.
As alterações mais marcantes se deram em suas técnicas e equipamentos militares, na estrutura econômica e social, na linguagem e em sua religião. Vivendo em aglomerados isolados entre os reinos, esses iborianos acabaram fundando nações primitivas, sendo as primeiras Coti e Opir. O grande Deus foi em algum momento, nessa época de transição cultural, que surgiu o deus Mitra, para se transformar na divindade iboriana universal. Sua ascensão provavelmente começou cerca de 1400 anos após a queda do reino de Acheron, quando as terras iborianas se viram ameaçadas pela sombra de Sete, o deus serpente, e foram salvas graças ao esforço do herói profeta de Mitra, Epimetreus. Na época de Cona, Mitra já era considerado o único deus verdadeiro pelos seus adeptos, e, apesar de alguns outros cultos ainda serem tolerados, o de Star, por exemplo, Mitra reinou essencialmente sozinho. Bori, antigo deus dos hiperboreanos, e Mitra, que se tornou o principal deus dos conquistadores iborianos. A era iboriana de Cona, Cimérios e iborianos parecem ter sido os únicos povos a não praticar sacrifícios humanos nessa era. Os rituais de Mitra, pelo que se sabe, não incluíam sacrifícios de qualquer espécie. O deus era considerado onipresente, e sua real aparência, desconhecida por todos. As estátuas, erguidas em sua homenagem, não passavam de meras tentativas para retratá-lo, numa forma humana tão perfeita quanto a mente do homem podia conceber. Sete e Star, houve uma época em que quase metade do mundo conhecido estava sob o domínio de Sete, o deus serpente. Eram dias em que Acheron ainda existia como uma nação altiva, e Astigia dominava o reino de Sem. No período de Cona, contudo, a adoração ao Senhor das Trevas foi confinada unicamente a Astigia e suas áreas subordinadas, como o sudeste de Sem. A origem do deus remonta ao período pré-cataclísmico, assim como as pirâmides da Astigia. Sua origem assustadora deve ter sido baseada nas víboras, que habitavam os pântanos ao sul do mar de Vilayet, encontradas pelos estígios em sua migração para o oeste. O culto a Sete era proibido pelos iborianos, que consideravam a divindade um demônio maligno. Seus rituais eram sinistros e profanos, compreendendo longas procissões de sacerdotes mascarados, e sacrifícios humanos em templos subterrâneos. Ao norte da Stygia, no reinado de Sem, a entidade mais venerada era a deusa Star. Seus templos ricos e exuberantes serviam como palco para sacrifícios de animais, além de outras cerimônias religiosas. Embora o culto fosse claramente inferior ao mitraísmo, ainda era consideravelmente mais elevado do que a diabólica devoção dos estígios pelo deus Sete, e bem menos profano do que as seitas pagãs de Turan, Vendi e Kitai. Em linhas gerais, esse era o panorama religioso na era iboriana do bárbaro Cona, idealizado pela fantástica imaginação de Robert Erwin Howard. Embora o bárbaro tenha crescido no temor de Kron, quando iniciou suas andanças para o sul, ele também sofreu a forte influência das culturas mais civilizadas, passando a crer em outras entidades, como Star e Mitra. Contudo, mesmo nas horas de maior perigo, o bárbaro raramente invocava o auxílio de algum deus, acreditando piamente, como todos os cimérios, que os únicos poderes capazes de ajudar um homem são a força, a coragem e a lâmina afiada de uma espada. Noite macabra. Por que paramos aqui, Cona? O perigo continua conosco, eles ainda estão nos seguindo. Também estão seguindo nossos cavalos, Jamal. Se estes animais não descansarem logo,
vão acabar tombando sem vida quando menos esperarmos. Além do mais, não podemos saber, ao certo, se os Kozaris continuam mesmo atrás de nós. Já faz mais de 1 hora que não temos sinais deles. Maldito emissário do rei. Eu disse a ele que os Kozaris eram traiçoeiros, mas o imbecil não quis acreditar. Sua cabeça estava mais preocupada com tratados e rotas mercantes. Ele até insistiu em dialogar com os Kozaris na aldeia rochosa. E, por causa disso, sua cabeça agora está pendurada, junto com as de 7 soldados nossos. E foi só com muita sorte que eu e você escapamos com vida. Bom, suponho que isso já são águas passadas e, espere, Jamal. Olha aquela sombra. Vou preparar uma frecha, Kona. Não. Eu cuido disso. Silenciosamente, Kona escala o aclive rochoso, para agarrar um braço que empunha uma clava. Muito bem, maldito. Seja quem for, você foi. Que Kron me carregue. É uma mulher. Só pode ser espiã. De que tribo? Largue-me. Eu sou Shania, filha de Shafkarais, chefe dos Kozaris. Filha de chefe, sozinha e sem escolta. É melhor inventar outra história, Shania. Vai pagar caro por isso, bárbaro. Eu juro que vai. Ai, vem dor de cabeça, Kona. Também acho, mas sendo nosso refém, pelo menos ela vai nos garantir uma viagem segura até Samara. Pare de se mexer, senão vou ter que amarrar e amordaçar você, mulher. Venha, Jamal. Nós vamos pro sul pelas montanhas enevoadas, cruzando a passagem de Bambar. Idiotas! Essas montanhas são assombradas por demônios terríveis. Ninguém jamais penetrou naquela região e retornou com vida. Os espíritos surgiram quando Angarzeb de Turan tentou recuperar os restos mortais de seus antepassados. Ele e seu poderoso exército foram completamente dizimados. O mundo está cheio de histórias sobre criaturas das quais ninguém conseguiu escapar. Este é o caminho mais curto. Se formos por outro, podemos ir à corte marcial pela demora. E se formos por aqui, nós vamos morrer. Então calhe a boca, e não se mexa. Pouco depois, as névoas se tornam brancas e espessas, forçando os cavalos a trotarem com mais cuidado. Grande Tarim, parece um mar de leite? Kona permanece calado, mas seus olhos captam algo estranho no fim do desfiladeiro. Súbito, a jovem grita. Eu vi algo se movendo ali, algo que não era humano. Eu também vi. A névoa está se dissipando. E eu já posso garantir que não é uma visão agradável. Isso é um aviso. Vamos embora. Os demônios estão logo adiante. Não é preciso ser demônio para amarrar um homem e deixar seu cadáver para os abutres. Vamos, Jamal. Como quiser, Cimério, mas vou manter meu arco bem. O quê? Se a Saena gargalhar perto de mim, vai uivar de outra maneira. Todavia, um pouco apreensivo, o Cimério continua a avançar. Súbito, ele ouve um estrondo ensurdecedor, seguido de um grito breve e aterrorizado. Nesse instante, algo puxa o corpo da jovem, e ela desaparece de vista, ao mesmo tempo em que o cavalo se descontrola. Seus galopes ainda podem ser ouvidos, quando Kona vê. Jamal. Ele teve sorte de morrer instantaneamente. Ao se curvar para apanhar o arco, o Cimério percebe um laço caindo sobre sua cabeça. Ele agarra a corda com a mão livre e, ao ser erguido, sente a superfície áspera do rochedo esfolar sua carne. Momentos depois, ele já está no topo do penhasco, ceifando a vida dos 3 surpresos atacantes, que não esperavam uma reação tão rápida por parte de um viajante de outras terras. Neste momento, quando as névoas se tornam menos espessas. Kron. Pelo que parece,
Existem mesmo demônios nesta região. À frente do cimério, não se encontram corpos de seres humanos, mas sim, de criaturas que lembram macacos grotescos, cujo odor fétido, Kona sabe que poderá seguir para encontrar Sanya. Apesar de ser filha de um inimigo, ele não deixará uma mulher morrer nas garras de monstros. Com um salto fantástico, Kona começa a escalar os rochedos, como só um cimério sabe fazer. Como sempre, ele se sente melhor como caçador do que como caça. A névoa já quase desapareceu. Quando o bárbaro alcança o topo, a trilha se transformou numa estreita passagem, dividindo um profundo abismo. O bárbaro caminha por entre pirâmides de rochas, que serviam de ornamento para o túmulo de antigos chefes turanianos. Em parte, ele faz isso para evitar uma possível emboscada, mas também, em reverência ao espírito dos mortos. Não há sinal de vida na cidadela à frente. Kona, porém, não deixa de ser cauteloso ao se aproximar de sua entrada. Enquanto isso, dentro da fortaleza, Sanya acorda deitada sobre uma espécie de divã. Girando seu corpo sensual, ela observa tudo a seu redor. E recua atemorizada pelo que vê. Você é adorável, minha querida. Já faz muitos anos que uma mulher tão linda não visita a morada de Shangara. Você será a companheira ideal para mim. Sim, para mim e para meu filho. Se não me libertar, os guerreiros de meu pai cortarão a sua cabeça. Você parece bem teimosa, mas não importa. Guerreiro algum conseguirá atravessar as névoas de Bambar. Se persistir em sua teimosia, seu corpo será esquartejado, e suas carnes servirão de alimento para o mais antigo habitante desta terra. Apesar de sermos poucos, nossos encantamentos fazem dele um servo bastante leal. Olhe dentro do compartimento, e escolha entre entregar-se a mim e a meu filho, ou a ele. Ao vislumbrar a porta aberta, Sanya grita, e então desmaia. Comparados à fera enclausurada, seus pesadelos são doces fantasias. Muito bem. Esse aí não era macaco. Isso me deixa menos preocupado com o que posso enfrentar ainda. Espere. Uma máscara transparente. Não sei para que serve. Mas acho melhor levá-la comigo. Kron e Mitra. Mais 10 homens de rosto branco. E lá está Shania. Minha busca terminou. Terminou mesmo, forasteiro. Seja você quem for. Eu sou Kona da Ciméria, uma terra ao norte daqui. A jovem sobre a laje é meu refém, e eu vim buscá-la. Mentira. Não há nada ao norte, além do fim do mundo e da noite eterna. A jovem dará à luz nossos filhos, enquanto você apodrecerá nas entranhas do ancião. Então, quando Kona ataca, um espesso vapor ergue-se do chão e, simultaneamente, seus oponentes colocam as máscaras. O bárbaro é ágil e mortal. Gritos agonizantes respondem ao sigilo de sua espada. Todavia, apesar de cego pela névoa, ele percebe que seus inimigos podem vê-lo. É apenas uma questão de tempo, até que um deles consiga ceifar sua vida, a menos que, sim, a máscara em suas mãos. Com um único movimento, ele a põe sobre o rosto, e o resultado é surpreendente. Ele pode ver claramente agora, como se o vapor houvesse se dissipado. Os 3 inimigos avançam em sua direção, só mais um segundo, e ele teria sido esquartejado. Contudo, recuperando a visão, o bárbaro dá início a um verdadeiro massacre. A cada movimento de sua cimitarra, uma figura de manto cai ao chão, e seus lamentos mortais revelam que, apesar de bizarros, alguns dos inimigos eram mulheres. O líder dos monstros, todavia, lança uma nova ameaça. Cão bárbaro!
Destruiu meus irmãos como se não passassem de insetos. Você não viverá para se gabar de sua vitória. Quando se encontrar nas entranhas do ancião. Kron. A criatura não é uma aranha, apesar de seu aspecto. Kona, no entanto, não perde tempo imaginando o que aquilo possa ser. Ele apenas toma jovem inconsciente em seus braços e se afasta dali. Súbito, ele se volta encarando seu algoz, e quase sentindo a aura maligna que ele emana, cuja origem data dos primórdios do nosso planeta. Mas isso nada significa para Kona. Ele é um homem do momento, e o momento agora é para ação. Com um furioso golpe de cimitarra, Very shoulder. o bárbaro fragmenta a lâmina de encontro, a pele impenetrável do monstro. Necessitando de uma arma, o bárbaro vislumbra uma das pirâmides de rocha e salta até ela sem pensar. Os cânticos dos sacerdotes turanianos, que durante séculos impregnaram as pedras destes túmulos, já foram esquecidos. Mas eles jamais perderam sua força, capazes de conter até mesmo uma criatura como esta. Atingido, o aracnídeo urra de dor, o que provoca uma verdadeira avalanche na caverna, soterrando impiedosamente o terror de muitas pernas, sob uma nuvem de poeira e granito. Onde estou? O que aconteceu àquele velho? Ele está morto, e sua raça maldita não existe mais. Agora não comece a espernear. Ainda vou ter que usar você como refém e... Não se preocupe, vou me comportar. E nenhum guerreiro Kozari ousará atacar você. Além do mais, estou curiosa para conhecer os hábitos de um bárbaro do norte. Talvez alguns dias de atraso. Até compensem uma semana na prisão. Fim.